Irmãos, quem anda na lei da fé, quem anda na meditação da palavra, não será enganado. Jamais será enganado. Jamais será. É por isso que Paulo insiste, e nós também insistimos com todos vocês, dizendo: irmãos, conheçam a palavra. Saia da meninice, porque é necessário esse conhecimento para que a gente tenha respaldo na palavra, para que a gente entenda a lei que nos protege, que nos guarda. Amém? Romanos capítulo 3, verso 24 em diante diz, eu vou ler na versão King James, ok? Diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Irmão, você tem noção do que é isso? Ser justificado de graça, sem pagar nada, sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação por meio da fé. Pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça, por sua misericórdia havia deixado impune os pecados anterior cometido. Mas, no presente, diga no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Diz assim: é eu. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Opa! Foi completamente excluído por qual lei? Das obras? Não, ao contrário, pela lei da fé. Diga, a fé é uma lei. E não foi pelas obras que eu fui justificado, mas foi pela lei da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Então, irmãos, voltando aqui, sobre um versículo que a pastora citou, Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, isto é, a lei da fé, em Cristo Jesus, te livrou. Te livrou, quer dizer, você e eu estávamos condenados, mas a lei nos livrou, porque a lei da fé tem o poder de nos livrar, tem o poder de livrar todos os que creem, aleluia. E por esta lei nós fomos livres, libertos da condenação do pecado. Por isso diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão debaixo desta lei. Amém, irmãos? O engraçado é que nós ouvimos muito falar que a lei não presta, a lei é ruim. Ah, irmãos, nós não estamos na época da lei, irmão. Toda a lei é boa, amém? As leis são feitas para punir os pecadores e não os justos. A lei é boa, de repente a aplicação da lei é distorcida. Mas quando se fala da lei de Deus, Deus jamais poderia criar uma lei ruim, Ele criou uma lei boa. Porém, a lei não tinha o poder de salvar a humanidade. A lei foi para trazer à consciência da humanidade o pecado de cada um. Então, por isso, vivia um povo desordenado, onde a morte tinha o poder. E Deus envia a lei através de Moisés, para que todos tivessem consciência do pecado. Aí vem Jesus e aplica a graça na lei. Jesus chega e cumpre a lei de uma vez por todas, porque o homem não tinha poder. O homem tinha a consciência do pecado, mas não dava conta de cumprir a lei. Aí Jesus chega no meu e no seu lugar, cumpriu a lei no nosso lugar e disse: agora eu libertei vocês, e de graça vocês recebem o perdão dos seus pecados, desde que vocês valorizem
esta lei, a lei da fé. Vocês só precisam crer. Quando você crê, você é justificado. E esta lei te dá base, esta lei te protege. Essa lei da fé te dá segurança. Essa lei da fé te faz mais do que vencedor. A lei da fé livra você da lei do pecado e da morte. A lei da fé te leva para outro nível. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa, que esta lei, ela tem um preço, ela teve um preço para Jesus, ela não foi de graça. Amém? Ela foi de graça para mim e para você, mas para Jesus custou algo muito precioso, custou a sua própria vida, o seu sangue derramado na cruz por nós. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque nós cremos. Agora, se eu não valorizo isso, se eu recebo essa graça em vão, de nada adiantou para mim o sacrifício de Jesus. E é isso que eu quero trazer para nós nessa noite. Ele nos justificou e nós fomos justificados, mas agora nós precisamos respeitar esta lei. E é sobre esta lei, é sobre respeitar esta lei que eu quero falar com vocês. Amém? Porque tem pessoas que acham que pelo fato de Jesus ter salvado a humanidade na cruz, não precisa ele andar nesta lei, na lei da fé. Romanos capítulo 5. Vamos ler, por favor. E guarda na sua mente aí também esses versículos. Anota, faz qualquer coisa. Romanos capítulo 5. Oh, Espírito Santo. Verso primeiro. Só o verso primeiro. Diz: portanto, havendo sido justificado pela fé, havendo sido justificado pela lei da fé, Cristo me justificou, porque eu criei nele, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei que tem alguns advogados aqui, pode ter alguns nos assistindo aí também. Irmãos, quem já viu alguém ser absolvido onde ele estava sendo condenado, e de repente o advogado vai lá, consegue inocentar o indivíduo, e ali diante do juiz é reconhecido que ele era inocente. Vocês acham que o advogado vai falar para o seu cliente, dizendo assim, agora, olha, toma cuidado, porque a qualquer momento você pode ser preso de novo e tal? Você acha que isso acontece? Se ele já foi absolvido, se o martelo já foi batido ali a favor dele, ele não está completamente livre? Sim ou não? Foi isso que aconteceu conosco, irmão. Aqui está dizendo que pela lei da fé, nós fomos justificados. Vou voltar lá, porque eu perdi aqui. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que nós temos algum motivo, se nós andarmos em fé, temos algum motivo para nós andarmos estressados, com medo, desesperados? Temos algum motivo para isso? Não, irmãos, porque o Senhor já nos libertou da lei do pecado e da morte. Ai, pastor, olha, eu não estou mais, sabe, eu não vou cear porque, olha, esse dia eu pequei e eu estou com tanto medo de ser consumido. Ei, irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma lei que te guarda, filho. Existe uma lei para os que valorizam. Existe uma lei que te coloca em um lugar de paz. Existe uma lei que te tira do lugar de desespero e leva para o descanso de Deus. Mas é necessário que esta lei seja reconhecida, valorizada e obedecida. Amém? Irmãos, não adianta nós pensarmos que essa lei, ela não tem que ser obedecida e seguida. Ela precisa ser. Nós fomos justificados, mas agora nós não podemos andar por aí pecando, matando, roubando, destruindo e achar que essa graça é tão grande a ponto de não corrermos perigo. Não, irmãos. Nós fomos justificados, agora nós temos que responder a Deus à altura dessa tamanha salvação. Aleluias! E olha aqui em 1 Timóteo como Paulo nos ensina.
1 Timóteo capítulo 1. Tem algo tremendo para nós nessa noite sobre essa lei. Amém? Primeiro Timóteo capítulo 1, versículo 8 em diante diz: sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos. Quem aqui já foi justificado? Então você não tem que ter medo da punição da lei, irmão. Amém? Porque a lei não é feita para os justos. A lei é feita para os injustos. Vamos ver aqui, para você ver. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos. Para os perversos e pecadores. Para os profanos e irreverentes. Para os que matam pai e mãe. Para os assassinos. Para os que vivem na prática da imoralidade sexuais e os homossexuais em geral. Para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos. E para todo aquele que revolta contra o Espírito Santo, contra a sã doutrina, contra o ensinamento da verdade. Tem muitos homens, tem muitas mulheres revoltadas nesses dias contra os pastores que estão ensinando a verdade, irmão. E essas pessoas serão punidas pela lei, porque a lei é contra todos aqueles que se levantam contra a sã doutrina. Ei, queridos, nós não temos nada contra as pessoas que cometem o pecado, no sentido de nós conhecermos eles e amar. Não, nós amamos todas as pessoas. Mas nós odiamos as pessoas que vivem na prática do pecado e não querem conhecer a verdade. Por quê? Porque Deus também odeia. Irmãos, aquela palavra que nós até pregamos durante um bom tempo, dizendo assim: olha, irmãos, Deus ama o pecador. Onde? Me mostra, cadê esse versículo? Procura na sua Bíblia e me mostra que Ele ama o pecador. Deus ama o justo. Deus odeia qualquer tipo de pecador que vive na prática do pecado, irmão. Por isso que Ele deu Jesus na cruz do Calvário. Porque as pessoas que vivem na prática do pecado, ou se arrependem, ou no dia do juízo, a lei vai os condenar. E queridos, mas uma mentiria, os mentirosos. Os mentirosos estão na lista de todos aqueles que estão debaixo da ira de Deus. Pastor, você é doido, a graça, irmão, é exatamente isso que Jesus fez, nos trazendo para debaixo da graça da maneira que nós éramos, pecadores, mentirosos, roubadores, ladrões, homossexuais. Foi isso que Ele fez, está fazendo, chamando todos: ei, venham para cá, venham, porque eu não suporto mais ver vocês praticando esse tipo de imoralidade na minha presença. Venham, porque no dia do juízo eu não quero ter vocês do meu lado esquerdo, mandando e ser condenados juntamente com o diabo. Isso é graça, irmãos. Isso é graça. É Ele olhar para o pecador e dizer assim: venha para cá, saiam daí, saiam, venham para cá, porque eu tenho um projeto para vocês. E às vezes nós olhamos, queridos, para a palavra e achamos que essa palavra é brincadeira, é conversa de pastor. Não, eu quero que vocês entendam, eu quero que vocês olhem, eu quero que coloquem novamente esse versículo, a partir do versículo 10, a partir do verso 8, a partir do 9.
Quero que coloque aí de novo na tela aqui. Romanos. Não, Timóteo 1, do 8. Do 9 ao 11. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 9, para nós lermos juntos. De igual modo, irmãos, sabemos que ela não é feita para os justos. Diga, a lei não é feita para condenar justo, mas ela é feita para condenar todos os pecadores. E tem alguns nessa lista que nós vamos ler agora, mas tem mais, viu? Essa aqui é só um pouco. Então ela é feita para condenar os transgressores, os insubmissos. Ei, irmãos, quem falou que insubmissão não é pecado a ponto de ser condenado? Insubmissão é pecado a ponto de levar o camarada para o inferno. Filhos insubmissos aos seus pais, mulheres que não submetem os seus esposos, homens que não se submetem a Deus, pessoas que não se submetem à sua liderança, pessoas que no trabalho, só porque o patrão de repente não é cristão, ele é insubmisso, ele faz o que quer. Não, querido, nós temos que submeter todas as autoridades que estão acima de nós. Por quê? Porque é lei. É lei. E se a lei é boa, é para ser respeitada. Amém? Os perversos, tem pessoas perversas, irmão. Nós estamos vivendo uma humanidade perversa. Profanos, irreverentes. Nós estamos vivendo dias, queridos, onde as pessoas são profanas, irreverentes, não tem reverência a nada, sabe? Não tem temor. Para os que matam pai. Ei, tem filhos assassinos que têm matado os pais estão andando mortos-vivos. Quem já viu pais mortos-vivos? Apenas andando como zumbis. Por causa dos filhos, do sofrimento dos filhos. Por causa da maldade, da insubmissão, do pecado, da imoralidade sexual dentro das suas casas. De tudo o que tem acontecido, os pais têm andado cabisbaixos, com medo, com vergonha da sociedade, sem ter coragem de falar do amor de Jesus. Eu digo crentes. Por quê, irmãos? Porque os pais não entraram no conhecimento da verdade, porque os pais não se submeteram à verdade a tempo, porque os pais não tiveram como transmitir aos seus filhos esses ensinamentos para gerar temor em vossos corações. E hoje o que eles estão colhendo são filhos que estão andando na prática do pecado. Mas eu quero te dar uma palavra esta noite: se ainda você tomar posição, se posicionar, se você entrar debaixo desta lei da fé, Deus é poderoso para fazer ela cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém. Para os que vivem na prática da imoralidade sexual, enfim. Ei, irmãos, quem pensa que não vai ter juízo para as pessoas que andam no pecado? Eu quero ir mais longe aqui, como nós somos igreja aqui. Vamos ler Meu Deus. Jesus. Irmãos, quando se fala com a igreja, o negócio é mais pesado. Deixa eu dar uma palavra para você aqui. Quem aqui é igreja? Quem aqui entende que é cristão? Levanta a mão, quem é crente aqui? Meu Deus, todo mundo é crente aqui. Quem não é, vai ficar hoje. 1 Coríntios, capítulo 5. A partir do versículo 9, vamos ler 3 versículos aqui, chocante.
1 Coríntios capítulo 5, a partir do verso 9. Diz, Paulo escrevendo para a igreja estava em pecado, a igreja de Corinto estava em pecado, algo terrível. Paulo escreve aqui dizendo assim, ó, já vos adverti por carta, que não vos associeis a nada que fosse imoral. Dizendo isso, não me refiro às pessoas imorais deste mundo, nem os avarentos, os ladrões, ou ainda os idólatras, que se assim fosse, seria necessário que saísse do mundo. Entretanto, agora vos escrevo para que não vos associeis com qualquer pessoa afirmando-se irmão, afirmando-se cristão, afirmando-se crente, foi imoral, ou ganancioso, idólatra, caluniador, embriagado, ou estelionatário. Com essas pessoas não deveis sequer sentar para uma refeição. É forte ou não é, irmãos? Para os que dizem ser irmão, mas vive na prática do pecado, e algumas citadas aqui. Por que foi feita uma oração de arrependimento aqui? Vocês acham que foi à toa? É porque Deus está chamando a igreja, irmão, para um novo tempo. Nós não estamos brincando aqui de fazer reunião aqui, igual as crianças fazem em casa. Às vezes, os filhos de crentes, os filhos de meus meninos, quando eram pequenos lá em casa, eles, eu acho que era mais crente do que hoje, porque eles sempre reuniam, faziam os cultos, sabe? Um pregava, o outro louvava, e orava em língua, e imitava a gente na igreja e tal. Mas, irmão, aquilo era uma brincadeira de criança. Hoje nós não estamos aqui brincando disso não, irmãos. Hoje nós aqui estamos falando nos últimos dias que nos resta, para uma igreja se preparar para a vinda do Senhor Jesus. É algo sério, é algo que chegou o tempo, não é algo que vai chegar, algo já chegou. Ei, quando vocês ouvirem a palavra, a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações, queridos, mas arrependei-vos. E aí anda crente por aí, irmão, dizendo eu sou crente, eu sou mestre, eu sou apóstolo, eu sou profeta. Mas não é digno nem de você que é santo, que é crente, sentar com ele para tomar uma refeição. Por causa da imoralidade que ele carrega, por causa do mau testemunho que ele vive, por causa da vida profana. Não sou eu que estou dizendo não, viu? Isso não é uma tese minha. Isso é uma revelação do Espírito ao apóstolo Paulo, que mandou ele escrever e ainda disse, escreva e toda a palavra é digna de plena aceitação. Se eu aceito só João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a passagem que as pessoas usam, onde Deus ama o pecador. Não, Ele não ama o pecador. Se Ele amasse o pecador, Ele tinha deixado você do jeito que era. Ele não tinha morrido para te tirar de lá. Ele não tinha morrido para te arrancar de lá. Ele te ama tanto, irmão, que matou o seu Filho, condenou o seu Filho na cruz do pecado, levando o pecado da humanidade para não te ver mais na mesma condição. E você vem me dizer que Deus te ama como você é. Ele nunca te amou como você é. Ele te ama como o filho dele é. Ele me ama como o filho dele é. E quando ele olha para mim, ele quer ver Jesus em mim. Se ele não vê, irmão, nada feito. E nesses dias o Senhor está chamando a igreja, está chacoalhando, dizendo, meus filhos, chega, porque é tempo de santidade, é tempo de verdade, é tempo de vocês se levantarem. Ou vocês acham que Mateus 25, irmão, também está brincando? Mateus capítulo 25. Eita Jesus.
verso... Está falando aqui, vamos lá para o 32. Para quem não entendeu ainda, para quem não leu essa passagem, vê. Diz assim, todas as nações, aqui está falando do julgamento final, diz, todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar umas das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas, e posicionará as ovelhas à sua direita, e os bodes à sua esquerda. É lei isso aqui, meu irmão, cumprimento da lei. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita, vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Aí ele diz, pois eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolheste, quando necessitei de roupas, vós me vestiste, estive enfermo e vós me cuidastes, estive preso e foste me ver. Então os justos desejarão saber, mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome, te demos de comer, ou com sede e te saciamos? E quando te recebemos como estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Ainda quando estivesse doente, encarcerado e foste se ver? Então o rei, esclarecendo-lhe, responderá. Olha a resposta, irmão. Com toda certeza vos asseguro que sempre que fizeste para alguns destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Irmão, sabe o que ele está dizendo aqui? Quando vocês obedeceram a minha palavra, mandando amar uns aos outros, se submeter à sua liderança, quando vocês supriram as necessidades que a igreja supre, quando vocês cooperaram com o entendimento, com alguns pedidos de socorro na igreja para alguns lugares, para algumas missões, quando vocês obedeceram e seguiram as orientações que a liderança do ministério que obedece a palavra passou para vocês, e vocês foram fiéis, a mim vocês estavam fazendo. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda. Olha aqui, irmão, o juízo. Olha o tanto que Deus é bom. Ele é bom, mas ele é justiça. Mas o rei ordenará aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartai-vos de mim. Olha a diferença. Primeiro chamou os benditos de meu Pai. Agora fala com outra turma: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porquanto eu tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me hospedaste, estando necessitado de roupa, não me vestistes, encontrando-me enfermo e aprisionados, não foste me ver. E eles também perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, sedento, estrangeiro, necessitado de roupa, doente, preso, e não lhe auxiliamos? Então o rei lhes sentenciará: com toda certeza vos asseguro que sempre que deixasse de fazer para algum destes meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o deixasse de fazer. Sendo assim, estes irão para o sofrimento eterno, porém os justos para a vida eterna. Por isso, irmão, em 4 textos na Bíblia é repetido 4 vezes: o meu justo viverá por fé. O meu justo viverá pela lei da fé. O meu justo anda pela lei da fé. O meu justo viverá por fé. Irmão, é repetido 4 vezes esse versículo na Bíblia. Por quê? Porque os justos serão conduzidos para o descanso eterno, para a vida eterna com o Senhor. Irmão, vale a pena ou não vale você passar hoje
no meio de uma tribulação, andando em fé, valorizando o sacrifício de Jesus, lembrando do que tem na eternidade. E tem mais uma, não é só na eternidade não, agora, no tempo presente, tem uma vida de plenitude para nós. Amém, queridos? Eu quero terminar aqui com vocês em Efésios capítulo 3. Efésios 3. Aleluia. A minha oração tem sido essa nesses dias, queridos. A partir do verso 16. Como Paulo orou pela igreja. Oro para, Efésios 3,16. Oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé, por meio da lei da fé, em vossos corações, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, diga com todos os santos, ter comunhão, porque juntos nós vamos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade. E assim, em comunhão, na lei da fé, obedecendo, possamos entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, todo pensamento, todas as informações, para que sejamos preenchidos de toda a plenitude de Deus. Irmão, não é assistindo Big Brother, não é assistindo novela, não é jogando em celular, não é o tempo todo na internet, não é falando mal uns dos outros, não é andando numa vida de injustiça, não é andando como os ímpios, que nós vamos crescer e ter garantia de uma vida plena, de um pleno conhecimento de Deus. É andando em fé, em comunhão, uns com os outros, valorizando o Espírito Santo, respeitando a lei da fé, prosseguindo para o alvo, sem ter medo, andando em justiça, que nós vamos ser plenos do amor e do conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Eu quero convidar vocês nessa noite, para que em comunhão, possamos a chegar a esta mesa, que representa o sangue e o corpo daquele que foi oferecido na cruz do Calvário, para que nós não fôssemos condenados debaixo da ira do Todo-Poderoso. A ira de Deus não é uma ira como a nossa, irmão, de maldade, é uma ira de justiça. Deus não é mau, Deus não é raivoso, mas a ira dele é de justiça, porque ele fez o melhor. E a ira dele é dizer assim: posso fazer nada por você, você escolheu a sua parte, eu não posso fazer nada, o meu filho fez tudo e você desprezou, então quem te aguarda agora é o lago de fogo. Mas para nós que andamos em comunhão, que fazemos parte do corpo de Cristo, que reverenciamos, que valorizamos, que respeitamos e decidimos andar em fé, o que nos aguarda: vinde benditos de meu Pai, vindes benditos de meu Pai, para usufruir, para receber tudo aquilo que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. E eu quero que você fique de pé agora. E aquele que ainda não está nessa condição, que se arrependa, que entregue a sua vida para Jesus agora.
que viva para um novo tempo. Ah, pastor, eu tenho andado na depravação, eu tenho andado no pecado, na bebedice, nos vícios, na prostituição, na mentira, no engano, eu tenho andado. Ei, irmão, você é quem bem sabe, mas você pode nessa noite sair dessa posição. Amém? Você pode, porque está tudo liberado para você, para nós. Então é tempo de você se levantar a cabeça e dizer assim: eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que me salvou, eu não vou receber essa graça dele em vão, porque os dias que me restam nessa terra é para me tornar uma pessoa irrepreensível, para andar na verdade. Amém, querido? Se arrependa nesse momento, no nome de Jesus. Oh, aleluia, porque Ele vive. Oh, Espírito Santo, levanta as suas mãos. Antes de nós tomarmos a ceia, eu quero que você se arrependa. Eu quero que você entregue ao Senhor nesta noite por completo. Eu quero que você saia das práticas que o Senhor condena. Eu quero que você entre por fé. Entra na lei da fé e você está coberto, você está guardado. Oh, Jesus está vivo, irmão. Jesus está vivo e por isso nós cremos. Nós cremos no amanhã, que será um futuro brilhante e glorioso para mim e para vocês, para todos aqueles que creem. Oh, Jesus. O que Ele vive, posso crer no amanhã. Um coral de Deus, não um coral dos céus. Porque Ele vive. Levanta a sua voz. Oh, mas eu pensei, eu sei que a minha vida. Você que está nos assistindo agora, declare que a sua vida está nas mãos do Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor agora, porque Ele está vivo, Ele vive. Oh, Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Você que vai ceiar, pode sair do seu lugar, pega a ceia. Casal, pega uma taça grande, toma junto com a sua esposa. Continue adorando, vamos adorar o Senhor. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado no meu lugar, em meu lugar. Na cruz morreu por meus pecados, eu reconheço isso, Senhor. Mas ressurgiu, aleluia. E vivo com o Pai está, porque Ele vive.
Mas eu estou convicto, eu estou bem certo. Eu estou certo, eu estou bem certo. Aleluia. Eu sei que a minha vida está que vive está. Todos agora, olha para cá, todos, sem exceção, olha para mim aqui, todos. Não dê atenção a mais ninguém aqui. Somente a palavra para nós terminarmos aqui, no nome de Jesus. Todo e qualquer atrapalho agora seja cessado. Todos os irmãos agora, todos os irmãos, todos os obreiros, olha para cá. Joaquim, olha somente para cá. Pode deixar o rapaz quietinho aí. Pode deixar ele quietinho, vamos sair. Todos, sem exceção, olha para mim aqui. Esse pão é o corpo de Cristo, representa o corpo de Cristo, que foi entregue por mim e por você. Amém? Jesus morreu por todos nós. Neste momento, nós vamos terminar comendo deste pão e tomando desse cálice que foi derramado para a salvação de todos que creem. Amém? Nenhum mal pode chegar à vida dos que creem. A lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos tirou da lei do pecado e da morte. Então eu quero que você coma deste pão nesta noite, com entendimento. Eu quero que você tome deste cálice, com entendimento, no nome de Jesus. Pai, eu te dou graças. Eu abençoo esses elementos. E eu declaro, Pai, no nome de Jesus Cristo, a bênção do Senhor sobre esse cálice, sobre este pão, sobre todos que aqui estão nesta noite, sobre esse jovem que entrou ali, sobre todos que aqui estão presentes, sobre todos que estão nos assistindo pela internet. Eu declaro a bênção do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor, nós comemos deste pão, em nome de Jesus. Da mesma forma, tomamos do cálice que representa o corpo daquele que morreu por mim e por você, que foi derramado na cruz até a última gota. Nós tomamos agora o cálice da nova aliança, da lei da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! Ele vive, declara isso. Oh, Pai bom, Pai